Aí, acho que deu. Não sei se está funcionando. Alguém para me dizer se está funcionando, se está bom o som, se está tudo certo. Pessoal, alguém para me dizer se está funcionando o vídeo? Ah, então tá. Ahn, então eu vou começar. Eu sou a Prof. Carol, então, Prof. de Bio. O David não conseguiu estar junto com a gente agora, mas enfim. Então, né, nesses momentos difíceis é bom a gente ter outras perspectivas, né, em relação às doenças, entender um pouco mais, né, sobre como elas. Então, eu trouxe uma proposta, assim, de conversa que, então, falar, né, sobre o que que é o vírus, sobre o que que é o coronavírus, né? Falar um pouco, então, sobre mutações que esses vírus podem passar, sobre a importância das pesquisas e da ciência nesse momento, e, por fim, falar sobre algumas doenças, né? E como que a gente pode encontrar esse assunto no Enem ou no vestibular, ou enfim, questões mais abrangentes sobre atualidades, né? Dei uma lida, inclusive, em algumas notícias que falam sobre possíveis métodos, né, de cair esse tipo de assunto, pode ser que caia até como forma de redação, né? Então é importante a gente ter uma abrangência bem grande em relação aos assuntos. Por isso também, né, que a gente optou por fazer esse super aulão com várias matérias para que vocês consigam entender sobre vários aspectos, né, o mesmo assunto. Então, o que que são os vírus, né? São coisinhas muito pequenas, que são formados Deixa eu arrumar aqui. Que são formados, então, né, por cápsulas proteicas. Eu trouxe aqui uma fotinho, não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem vários tipos de vírus que podem existir. Olha como eles são bonitinhos. E aí, essas cápsulas que eu estava falando são chamados capsídeos, que é onde protege e fica envolvido todo o material genético. Então, pode ser tanto DNA quanto RNA. Aqui nesse caso, deixa eu dobrar aqui, para mostrar para vocês um exemplo de um bacteriófago, tá? Que eu vou explicar o que que é depois. Essa parte aqui é a parte do capsídeo, que no caso é onde fica, né, guardado, protegido. Então, ele é feito de proteína e ele fica protegido, então, protegendo o material genético. Então, o que que é, né, esse bacteriófago? Esse bacteriófago é um tipo de vírus que são específicos que infectam os seres procariontes. Lembrando, então, né, que os seres procariontes são aqueles que não possuem núcleo na sua célula, então ficam com material genético livre, mais comumente encontrado em bactérias, né? Por isso também o nome bacteriófago. Então, tudo, né, é bem lógico quando a gente pensa na raiz das palavras. E os vírus propriamente ditos, então, eles são os que infectam os seres eucariontes, ou seja, os seres que possuem células com núcleo, né? Então, que o material genético fica preso dentro do núcleo. Então, os vírus, eles, por serem coisinhas muito pequenas, que precisam sempre invadir alguma coisa para poder viver, vamos dizer assim, numa forma mais fácil, eles não têm, então, ribossomos, eles não
possuem o hialoplasma, que nem o restante que nem tem em outros organismos. Eles não conseguem respirar, eles não conseguem andar, eles não conseguem comer, não conseguem se reproduzir sozinhos, eles não conseguem fazer nada sozinhos. Por isso que a gente chama eles de parasitas obrigatórios. Por quê? Porque eles precisam sempre invadir uma célula para poder viver dentro dessa célula e daí conseguir se reproduzir. Então, por exemplo, ele entra nessa célula hospedeira, né? Que é como essa célula é chamada, porque ela vai hospedar, não que ela queira, mas ela se torna, né, obrigada a hospedar, então, esse vírus. E aí, o vírus, ele pega toda a parte molecular que a célula tem e toda a maquinaria dela de se reproduzir, e aí ele rouba, assim, a parte de transformar as proteínas, transformar o material genético em proteína. Então, o vírus nada mais faz do que usar a célula para poder se reproduzir e aí poder se aumentar a quantidade. Olha o David aí, ó. Eu dizendo que ele não podia participar. Mas então, né? Uma grande questão que a gente tem aí com os vírus. Se eles são seres vivos ou não. Isso é uma dúvida que tem no meio científico muito, muito discutida ainda. E eu acredito que nunca vai ser solucionada, porque vai de encontro à teoria celular, né? Que foi estabelecida. Que é tipo, um ser vivo é tudo aquilo que tem célula, né? Então precisa ter um metabolismo. No momento em que o vírus ele não tem célula e ele depende de alguma coisa para poder ter um metabolismo funcionando ou poder se reproduzir, ele não pode ser considerado um ser vivo. Então fica nesse grande dilema, assim. Então vocês podem ficar com esse questionamento para vocês também. E aí agora, a gente pensando um pouco sobre o que é o coronavírus, né? O coronavírus, ele é uma família de vírus. Então não é um único vírus específico, né? Então, alguns coronavírus foram descobertos lá na década de 30 ainda. Então, fazem quase 100 anos que eles são conhecidos. E, inicialmente, eles foram descobertos em aves domésticas. Esses vírus, eles causaram muito mal para os animais. E também alguns se sabia que poderiam causar algum tipo de mal para os seres humanos. Então, foram feitos vários estudos e descobriram que sete tipos da família coronavírus tinham algum efeito para os seres humanos. Então, desses 7, 4 são mais tranquilos, assim dizer, e eles são mais associados ao resfriado comum. Eu vou falar o nome deles para vocês só saberem, que é 22-9E, OC43, NL63 e HUK1. Esses 4, eles são, então, né, o que são os sintomas que quem pega esses vírus acaba por ter? Como resfriado. Porém, como toda e qualquer doença, né, ela acaba sendo muito prejudicial e muito perigosa para quem tem problemas respiratórios. Então, o grupo de risco, ele vai ser grupo de risco em qualquer doença, né? Até nos resfriados comuns, como em doenças mais complexas. Então, né, desses 4 que a gente sabe que são resfriados comuns, a gente tem os outros 3 que não são nada comuns e são até bem complexos e muito perigosos, podendo ser fatais, como já foram em muitos números, né, assim, de mortes. Então, eu vou começar com o mais antigo, que é o SARS-CoV, que é o primeiro, né, que foi uma epidemia. Então, né, epidemia que aconteceu numa região, não foi no mundo inteiro, e ela aconteceu lá no continente asiático, e ela, então, é chamada de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Foi em 2002, e os dados estimam que em torno de 3,38% dos contaminados morreram. Então, assim, não é um número drástico, né? Quando a gente pensar que foi menos de 4%. E o mais interessante e o melhor de se saber é que não tiveram novos casos desde 2004. E o que se supõe que tenha sido a fonte, né, dessa contaminação
foi uma espécie de gato que, né, a gente não pode julgar, afinal de contas, é uma cultura diferente, a gente tem que lembrar disso, né? Lá na Ásia se costuma comer animais diferentes do que a gente consome aqui, então é importante a gente ter essa clareza, né? Assim, por exemplo, como para nós é normal comer vaca, para lugares tipo a Índia não é comum, então a gente tem que ter isso claro. Então lá foi comprado num mercado que na época se vendia animais vivos. Não sei se até hoje existe esse tipo de mercado lá. E aí foi comprado então um gato, né, que era uma espécie específica lá que compravam para fazer alimentação. E aí foi através desse animal que acabou se contagiando as pessoas. Mas aí o que eles foram analisando? Que esse gato provavelmente havia sido contaminado por morcegos. E daí vem um questionamento que eu tenho para vocês, e ontem ainda eu li bastante matérias feitas em revistas, entrevistas com grandes especialistas e até alguns artigos que falavam sobre a grande questão, né? A gente sempre quer culpar alguma coisa, e normalmente a gente culpa os animais que não conseguem se defender, né? Muito mais fácil. Então, no momento em que a gente pensa em que os morcegos são de fato grandes incubadores de vírus e de diversas doenças, porque sim, é comprovado, a gente sabe que a gente tem que respeitar o ambiente deles. Porém, a população cada vez mais quer aumentar a sua expansão urbana, quer ter grandes áreas de construções e construções e construções, e com isso a gente acaba invadindo os habitats de diversos animais. Então, a gente acaba invadindo o habitat dos morcegos, e isso pode ser essa uma das razões de gerar essas infecções. Então, não, a gente não deve exterminar os morcegos, porque com certeza muita gente pensa nisso, né? Que nem foi o caso dos macacos, né? Nos surtos de febre amarela. E aí eu trago também uma relação para vocês que, se a gente pensar que, não, são coisas que acontecem e, que nem na América do Norte, por exemplo, o urso invadiu casas. Tá, mas o urso invadiu a casa ou as casas invadiram a floresta, sabe? São esses questionamentos que a gente tem que ter, porque isso é um impacto ecológico. E a gente acaba vendo isso dentro da ecologia muito profundamente, assim. E é um ponto de discussão e de pensamento legal de se ter. Então, até aqui eu queria trazer um pesquisador que ele fala aqui, deixa eu achar onde é que eu anotei. Aqui, que é o Kwamin e alguns experts em zoonoses, né, que são doenças por animais, eles afirmam que as pandemias originárias de zoonoses nada mais são do que um reflexo das intervenções do homem no meio ambiente. No anseio para se expandir, a humanidade invade o terreno alheio e traz problemas de lá. Então é isso, né? Então são essas coisas que a gente tem que pensar. E também ter um pensamento, e além de pensar, ser um pensamento crítico, né? Poder debater e poder fazer com que as pessoas entendam que como que surgiu, né, essas doenças e por que elas surgiram, né? Então, continuando, em 2012 teve a MERS-CoV, que é o outro tipo de vírus, que ele foi identificado como síndrome respiratória do Oriente Médio. Essa doença teve início na Arábia Saudita. E aí teve uma quantidade aproximada de 2.500 casos de infecção. A gente olhando um número solto, a gente vê que não foi nada grave, né? 2.500 casos. Mas aí quando a gente pensa que desses 2.500 casos nós tivemos 850 mortes, a gente vê que é muito grave. Eu não sou boa de matemática, então, sei lá, 1/3, mais ou menos, talvez. E aí eles começaram a ver e viram que essa doença, ela só chegou a outros locais, né, além da Arábia Saudita, porque os viajantes levavam. Então, ao contrário do que está acontecendo atualmente, né, que é esse vírus,
ele ir através de pessoas que viajam, mas quando chegar ele conseguir se reproduzir e se estabelecer no local, isso não teve com o MERS. Ele só foi os viajantes e nada mais. E já esse último, né, que é o que a gente está vivendo atualmente, que é o SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus, tá? Que é o vírus, então, identificado como o agente da doença do Covid-19. Para quem não lembra, porque parece que faz muito tempo, mas não. Foi em novembro, se eu não me engano, de 2019, do ano passado. Começou em Wuhan, na China, e já se espalhou para o mundo inteiro, né? Então, como se espalhou para o mundo inteiro, ele não é mais uma epidemia e agora ele é uma pandemia. Então, só para a gente relembrar, porque são muitos nomes, né? E muitas vezes eles são bem propícios de se confundir. A família, então, é uma família chamada coronavírus, que tem vários vírus. O vírus, então, se chama SARS-CoV-2 e a doença Covid-19, tá? Só para vocês saberem direitinho separar, né, o que é o que. Pensando em mutação e o como esses vírus se transformam e muitas vezes eles se tornam imunes a vacinas ou certos tipos de tratamento, a gente tem que entender primeiro que é muito natural e faz parte do ciclo dos vírus. É a rotina deles terem mutações. E aí, como é que isso acontece, né? Toda vez que o vírus ele se reproduz, ele está fazendo cópias dele mesmo, né? Então, cadê? Aqui. Eles fazem cópias deles mesmo. Então, se a gente pensar que a gente vai fazer um xerox de uma folha, tá? E a gente coloca essa folha no xerox com uma dobrinha. Essa folha com essa dobrinha, ela vai ser copiada assim, e todas as folhas futuras, né, as cópias feitas futuramente dessa cópia, vai ter toda essa dobrinha. Então, vamos pensar que essa dobrinha é uma mutação do vírus. Então, todos os seguintes vão ter a mutação, né? E aí, o que acontece? Como a gente já conhece, né, e sabe que existe, tem a seleção natural, em que vai tirar tudo aquilo que não faz bem. E como a maioria das mutações, elas não fazem bem pros vírus, então ela afeta negativamente. E com isso, a seleção natural, ela exclui essas mutações. E aí acaba ficando só com algumas. Então, quando a gente olha para o SARS, não foi encontrada ainda variações e mutações nesse vírus que fossem significativos. Houve um estudo, não me recordo agora em qual lugar, que eles conseguiram ver lá no mapeamento que tinha 2 mutações. Só que não foi levado em consideração esse estudo, porque além dele ser numa região só e muito específico, foi uma população também específica que eles fizeram a análise. Então não tinha como levar em consideração de que todos os outros vírus, né, por outros lugares também tiveram aquelas mutações. Então a gente tem que pensar que, tendo poucas mutações, facilita para a gente buscar soluções de tratamento. Então, aí entra a pesquisa e os grandes cientistas que estão trabalhando 24 horas por dia, praticamente, em busca de tratamento e soluções rápidas. E aí tem um grande investimento de tempo e um grande investimento de dinheiro, né, para poder encontrar esses tratamentos. Então, para a gente poder, né, combater alguma coisa, a gente precisa conhecer o inimigo, né? Então, como esse vírus, ao longo dos estudos e dos mapeamentos que estão sendo feitos, ele se mostrou ser estável, ou seja, tem pouca mutação, né? Como eu já tinha falado. E aí, eles começaram, então, a fazer estudos sobre o comportamento desses vírus. Ou seja, quanto tempo ele circula na população, como ele se dissemina na população tão rápido, quanto tempo ele fica no papelão, quanto tempo ele fica no ar, e por aí vai. E aí, nesses estudos, se descobriu que tem de 2 a 3 mutações acontecendo mais ou menos a cada mês. Poxa, né? Putz, 2 a 3 mutações por mês, isso parece ser muito, né?
Só que quando a gente para comparar com, por exemplo, o vírus da gripe tem de 3 a 4 vezes mais mutações por mês. E por isso que todo ano a gente tem vacinas diferentes e a gente precisa estar combatendo de formas diferentes o vírus, porque ele já mudou muito. Então, o material genético dele já mudou e, por consequência, todas as suas reproduções e suas cópias já mudaram. E aí, um geneticista dos Estados Unidos, que está estudando muito, né, e fazendo muita pesquisa em relação ao Covid-19, ele acredita que em torno de 1 ano a 1 ano e meio já vai conseguir ser desenvolvida uma vacina. E ele acredita que não vai precisar ficar tomando mais do que uma vez, principalmente porque esses vírus têm pouca mutação, né? Que nem eu tinha explicado agora. E aí, ele ainda ressaltou uma parte que eu achei bem importante, que ele falou, né, ressaltou assim que, se a gente parar pra pensar que ele tem mutações, óbvio, mas olha a quantidade de pessoas que já pegou essa doença, já teve contato com o vírus e ainda assim são poucas mutações comparadas, sabe? Porque se a gente olhar o vírus da gripe, que nem foi o exemplo que eu tinha dado, quantas vezes mais ele se multiplica, né? E em cada pessoa vai se multiplicar de uma forma. Então, né, a vacina demorando de 1 ano a 1 ano e meio. E por que demora tanto uma vacina para ser distribuída à população? Porque ela depende de uma grande pesquisa. Então, imagina, são estudos que estão sendo feitos desde o ano passado, envolve uma pesquisa a nível molecular, a nível celular, né, microscópico, muito grande, muito intenso, e é muito cansativo pesquisas assim, porque necessitam de 100% de atenção, e trabalhar em microscópio é algo muito cansativo para a cabeça, para os olhos, enfim. Então, é feito esses estudos, e depois é feito ainda experimentos, ou só com os vírus, aí é colocado os vírus em células, enfim. Não sou uma pessoa mais conhecedora dessa parte mais experimental, assim, de medicamentos, mas como a gente está falando de saúde, né, é necessário sempre mais do que o dobro de atenção em relação a essas pesquisas. Então, tem um primeiro teste, depois de muito tempo vai ir para um teste clínico, que daí vai ser aplicado em pessoas para ver se funciona, como reage. E lembrando também que pessoas são sempre diferentes, então vai sempre reagir de formas diferentes, o que é ruim, né? Dificulta um pouco mais esse processo de compreender como é que os remédios funcionam. Por isso que eles acabam demorando tanto tempo para poder serem desenvolvidos. Mas aí, a gente já sabe, então, o que é o vírus, né? Por que que ele tem mutações, então por que que acaba muitas vezes sendo difícil de desenvolver medicamentos. A gente já entendeu e conheceu a família coronavírus, quais foram as outras duas doenças além da Covid-19 que ocorreram por essa família. E como é que estão por aí andando as pesquisas, né? Esse desenvolvimento das vacinas, que é o que tanto estão buscando e as pessoas cobrando. E agora eu trago uma questão para vocês. Se a gente ficar pensando só no Covid-19, a gente esquece e todas as outras doenças não existem mais? A gente não pode esquecer essas outras doenças, né? E é muito provável que haja diversas comparações em provas, como o Enem, sobre essas doenças que existem e que, de fato, foram esquecidas agora. No entanto, que né, já viraram meme de que os mosquitos já estão voando para fora do Brasil porque ninguém mais quer saber de dengue. E aí, sabe? Só nas primeiras 10 semanas desse ano, a gente já teve 332.397 casos de dengue aqui no Brasil. Então, assim, a gente pode esquecer das outras doenças? Não, não pode. E aí eu trouxe uma lista de doenças que a gente tem que dar uma olhada e ver que ainda são problemas no nosso país, algumas não tanto, estão contidas por causa das vacinações. Então, são aspectos que a gente tem que levar em conta e tem que ter sempre essa atenção. Então, pensando na dengue, né, que foi o número que eu mostrei agora, teve um aumento de 45% em relação ao ano passado, nesse mesmo período, desses 3 meses.
Então, é um aumento muito grande, né? E a dengue não tem um tratamento específico para ela. Lembrando que a dengue, então, ela é transmitida, né, pela fêmea da Aedes aegypti, que é aquele mosquitinho preto e branco, listradinho. E a maior forma de tratamento, de precaução que a gente pode ter com a dengue é justamente a questão das águas paradas, né? Que acho que todo mundo já teve alguém da vigilância sanitária batendo na sua casa para fazer a olhar se tem algum tipo de fonte, né? Possível fonte de ovos para esses mosquitos e tudo mais. Então, é sim um cuidado que a gente precisa ter até hoje. E diria até que cada vez mais, sabe? Porque é uma doença bem perigosa, assim, em relação ao descuido que as pessoas estão tendo, né? Então, outra doença que tem vacina e que as pessoas não fazem é a febre amarela, que também é provocada por um vírus da família Faviviridae. Então, ela pode ser transmitida por um mosquito vetor. O que é um mosquito vetor? Esse mosquito pica alguém que tem a doença, e daí esse mesmo mosquito vem e pica outra pessoa saudável. E aí essa pessoa saudável acaba por ter a doença, porque esse mosquito foi o leve trás, assim, da doença. Então, essa doença, por que tem esse nome, febre amarela? Além de causar febre, óbvio, ela ataca o fígado e com isso ela acaba causando icterícia, que é essa cor amarelada nos olhos, na pele. Quem já assistiu séries de parte médica já viu várias vezes, porque várias doenças atacam o fígado das pessoas ficarem amareladas, assim. E é isso. Então, né, já existe vacina. Eles indicam quando tu vai para países que têm alto índice dessa doença, eles já indicam tomar a vacina. E um dado que eu achei importante do Ministério da Saúde, que é que o Sul e o Sudeste são locais com maior contingente populacional. E é o mais baixo número de pessoas vacinadas. Então, isso é muito assustador, sabe? Por que as pessoas não estão se vacinando? E aí, no Brasil, agora, né, tem registro de febre amarela silvestre, ou seja, que é transmitida por esses mosquitos que vivem no campo e nas florestas, né, no meio do mato. E os últimos casos dessa febre amarela que é transmitida pela Aedes aegypti, que também existe um tipo, a última foi registrada em 1942 no Acre. Então, fazem muitos anos que não existe, não é encontrada, né, essa febre amarela urbana, mas a silvestre ela ainda existe e a gente tem que cuidar. Inclusive, teve, né, um grande surto uns 3 ou 4 anos atrás por causa dos bugios, das pessoas querendo matar os bugios, porque os bugios eram quem transmitiam a febre amarela. Mas, de novo, são animais vetores, são animais que também são picados e aí é levado para as pessoas. E daí quem invadiu o espaço de quem, né? De novo, essa pergunta eu trago para vocês. Então, é o eterno dilema das doenças e da população. Outra doença é o sarampo, que também é causada por um vírus chamado morbilivírus. Ela é uma doença bem perigosa que pode ser levada à morte. A transmissão ela é por fluidos, então tosse, espirro, saliva. E ela também tem vacina, que pode ser tomada e pode ser precavida, né? E no ano de 2019, no Brasil, a gente teve 13.489 casos confirmados e 15 mortes. Então, assim, é um baixo número de mortes, mas mesmo assim, né, ele existe. E, né, tendo vacina, eu acho que a gente não precisa nem questionar, né, o fato de pessoas ainda estarem pegando essas doenças. Então, outra doença causada por vírus é a cachumba, que é um vírus da família Paramyxoviridae, que a transmissão ela também acontece por meio das gotículas ou por contato com a saliva. E o sintoma mais comum é o aumento das glândulas salivares. Não necessariamente precisa ter aumento, e muitas pessoas não têm. E não tem um tratamento específico, né? Então também é importante essa vacinação, até porque ela é uma doença que pode
Em alguns casos, não sempre, podem causar algumas, como é que se chama? Alguns algumas outras problemáticas, como um tipo de meningite, problema nos ovários, e também pode causar, né, alguns problemas nos testículos, como meu Deus, infertilidade. Tá certo isso, né? Acho que tá. Ahn, então, outra doença que também é causada por um vírus é a rubéola, que é por um vírus chamado togavírus. Então, ela tem uma característica, primeiro, né? Os primeiros sintomas da doença é umas manchas que aparecem na parte de trás da orelha, no rosto, e depois se espalham pelo restante do corpo. Ela é muito contagiosa e é transmitida também por essa parte dos fluidos. E a doença, ela possui uma vacinação também. Uma coisa boa é que desde 2009 a gente não foi confirmado nenhum novo caso aqui no Brasil. Mas do ano de 2000, se eu não me engano, até 2007, tiveram várias campanhas bem intensificadas para vacinação e combate à rubéola. Foi entrada até em legislação, se eu não me engano, que a quantidade de pessoas que pegavam essa doença era muito, muito alta. Então teve uma campanha bem intensa para exterminar a rubéola. O que, né, foi eficaz, afinal de contas, a gente não tem mais, fazem 11 anos que a gente não tem mais nenhum novo caso, né? E por fim, mas não menos importante, a última doença que eu queria trazer é a poliomielite, que é também conhecida como doença da paralisia infantil. Embora o nome, ela também pode. Adultos também podem pegar esse tipo de doença. E também é bem séria em adultos, tá? Então, ela é causada pelo poliovírus. E ela é uma doença contagiosa aguda. Ela é bem séria. E a transmissão, então, né, ela acontece por meio contato com fezes ou com secreções da boca de doentes. E ele pode acarretar em diversos fatores, né? E uma das coisas que pode acontecer é uma paralisia dos membros inferiores. Então, ficar com os pés tortos ou até a paralisia total. E é recomendado que crianças até 4 anos, se eu não me engano, tenham a vacinação tomada, né? Então, tá na carteirinha e tem que ser tomado. E a boa notícia é que o último caso de paralisia infantil no Brasil foi em 1989. Ou seja, né? Sinal que a gente está sendo eficaz. Sim, é possível a gente conter o vírus. Uma das formas de conter o vírus é justamente a prevenção, né? Então, na verdade, como tudo nessa vida, a gente tem que se prevenir. E uma das formas de prevenção de todos os vírus é manter a higienização das mãos. E, na verdade, eu acho que a doença, né, do Covid-19 trouxe isso para a população e eu espero que se torne hábito, que é a lavagem adequada das mãos, é o não ficar esfregando a mão no rosto o tempo inteiro e, sabe, cumprimentando, porque não tem nada mais nojento. Eu sou bem nojenta em relação a isso, porque justamente quando a gente sabe, né, a quantidade de vírus e quantidade de doenças que pode se passar a partir dos fluidos, alguém vai lá, espirra, tosse na mão e depois a gente cumprimentar. Ah, que delícia, né, essa coisa maravilhosa que a gente fica passando, assim. E aí, é isso, esse é o maior método de poder conter, assim, os vírus, né? Porque, na verdade, a gente não tem como parar a reprodução deles, né? Claro, através das vacinas, sim, mas os vírus que não possuem vacina, a gente ainda não tem como. Então, a gente tem que fazer essa higienização, evitar esse contato quando a gente se sente, né, mal por alguma coisa, alguma febre, que é uma dos sintomas, né, de infecção que o ser humano tem. Então, eu acho que todos os seres têm. Então, a gente já tem que ficar com um olhar mais atento, tentar evitar esse contato com as pessoas. E, enfim, né, quando a gente tem criança, é mais difícil a gente evitar certos contatos. Mas é isso, é ensinar a lavar as mãos, é ensinar a evitar o espirrar na mão, espirrar no braço. Embora agora eu tô achando um pouco estranho, né? Esse fato de espirrar no braço e tu ter que cumprimentar as pessoas com o cotovelo. Mas
É isso, não sei se ficou explicado, Rafa. Ah, mas eu queria, né, para finalizar essa nossa aula de bio, então, dizer que a gente tem que continuar agradecendo a todos os profissionais da saúde que estão nos hospitais, em postos de saúde, em clínicas, indo nas casas, dizer, né, o quanto eles são importantes nesse momento, cruciais até, e muitos deles estão abdicando de estar com a família para não colocar a família em risco. Então, são pessoas que a gente tem que realmente idolatrar, porque é uma profissão muito bonita e muito desafiadora. E além disso, todos os profissionais que estão tendo que sair de casa para trabalhar ainda. Então, né, se cuidem, tomem o máximo de precauções possíveis, usem máscara para sair de casa, porque hoje eu li uma coisa que me deixou assim, ó, super triste, sabe, de ver como a população é, porque um menino falou que saiu na rua de máscara, porque ele é do grupo de risco, enfim, e muitas pessoas tirando sarro da cara dele e tomando chimarrão e sentados na praça, conversando, enfim. A gente tem que fazer entender de que essa doença ela é muito perigosa. E ela é muito rápido, né, de se contagiar, justamente porque a gente não conhece direito ainda o vírus. A gente não sabe o que que a gente está combatendo. Então é por isso que é importante. Então fiquem em casa, quem puder, fiquem bem. E quem tiver mais dúvidas, podem ir colocando aí nos comentários que eu vou lendo e vou mandando, se tiverem mais alguma coisa. E acho que em nome do cursinho, eu queria agradecer a presença de todos ao longo dessa tarde. Eu acho que foi uma tarde bem proveitosa, bem enriquecedora. E acredito que todo mundo tenha aprendido muito. E é sempre uma troca maravilhosa, assim. Então, é isso. Um beijo de longe para todos e bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.